Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. O nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Durante toda essa semana destacamos o agroturismo. Hoje vamos mostrar a riqueza da poesia dos rios e florestas na Serra da Mantiqueira. Vamos falar ainda da produção de violas caipiras. E no Agro Entrevista, Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, traz exemplos de iniciativas em agroturismo. E tem mais. Uma vila ambiental, projeto da Universidade de Goiás, ganha o Museu do Bambu. Tudo isso você confere a partir de agora. O Agronacional está só começando. Hora de sentir a poesia e conhecer a riqueza dos rios que fornecem metade da água que é consumida em São Paulo e em Minas Gerais. A floresta de araucária, ela se caracteriza por ter a araucária dominando um estrato superior. Ela é uma árvore imponente, com uma arquitetura que chama a atenção pela beleza, né? Essa região aqui, ela ainda tem uma quantidade de florestas razoável. Tem uma porção de vegetações que só tem na Serra da Mantiqueira, são únicas no mundo. É um dos hotspots em termos de biodiversidade no mundo. Um ciclo complexo entre chuva, reservatórios profundos, água que está nas rochas, água que está na superfície. E esse equilíbrio, ele tem que ser preservado para que a Serra da Mantiqueira continue exercendo a sua vocação, que é de produtor de água. Metade do estado de Minas Gerais e metade do estado de São Paulo se beneficiam dessa junção, dessas nascentes. As araucárias e os podocarpos de grande porte que vão atingir a copa da floresta, mas embaixo ela é ocupada por mais de 100 espécies diferentes de árvores. A presença da araucária na Mantiqueira é questionada por alguns como sendo uma presença exótica, mas é importante saber que a araucária é uma espécie nativa da Mantiqueira, ela não foi introduzida. Somente em 2001, quando ela já estava na lista de espécies ameaçadas de extinção, a proibição do corte. Tarde. A gente talvez não esteja olhando para a maior riqueza, que são seus recursos hídricos. Essas nascentes todas da Serra da Mantiqueira, elas correm para a região de Minas Gerais. Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Ela está na crista da Serra da Mantiqueira. Essas nascentes todas convergem e formam duas baciazinhas pequenas, Sapucaí-Guaçu, Sapucaí-Mirim, que se juntam no estado de Minas Gerais, formando a Bacia do Grande. Essas águas se reúnem e vão se juntar à bacia do Rio Paraná. E essa bacia vai acabar desaguando lá, né, na Argentina, no Rio da Prata. Então, aqui em Campos do Jordão, você tem as mais altas nascentes do Rio da Prata. Papagaios, gralhas, cutias, esquilos, vários animais têm no inverno os pinhões como a principal fonte alimentar. A parte nutritiva da semente foi comida, só tem a casca. Então há o papel dos animais que não só utilizam para alimentação, como também promovem a sua dispersão. Isso aqui é provavelmente macaco que derruba. Então aqui uma pinha, né, que é o cone feminino já fecundado, em que cada escama dessa representa uma semente. É impossível a pessoa não sentir um grande impacto quando ela vê pela primeira vez essas florestas que ainda restam. A sensação de você penetrar numa floresta primária que nunca foi cortada, com árvores de 500 anos. A sensação de você ouvir um rio limpo. Não basta vir para cá e apenas desfrutar da paisagem. É preciso interagir com ela e contribuir para que ela continue assim maravilhosa e melhore ainda mais no futuro. Essa espécie vive, em média, na natureza 250, 350 anos. Mas quando você entra numa floresta e vê árvores grandes, respeitáveis, te dá a percepção de quanto essa região é preservada.
que eu chamo de guardião da minha mata, que é uma mata de todos nós. Estar numa mata com um ser vivo que é testemunha de tanta coisa nos revigora, nos faz feliz e nos faz agradecer de poder ter um trabalho como esse. Essa é a árvore que guarda e protege essa mata. Na minha simplicidade, eu sou aquele riozinho que nasce lá nas campinas, a pura água da mina, tão limpa, tão cristalina. Dei água a tantos meninos que cruzavam sobre mim. Lá no mato, os passarinhos levavam para os filhotinhos água que apanhou em mim. Mais para baixo, em minhas margens, nasceram lindos capins, tão verdes, tão coloridos, que só Deus faria assim. Eu prometo, na verdade, que a tal felicidade ainda mora por aqui. Mas depois segui meu rumo em direção à cidade. Acabou a tranquilidade que existia em mim. Pois o povo, em crueldade, em tamanhas falsidades, jogou lixo em mim. Hoje eu tenho as águas escuras, tão sujas, tão poluídas, que dá tristeza na vida vocês olhar para mim. Qualquer dia eu me revolto de ver tantas coisas tortas, arrebento todas as voltas, casinha, pontes e portas e tiro o lixo de mim. Fica aqui o nosso agradecimento à produtora Mistura Fina, que produziu o documentário Caminhos da Mantiqueira, filme de Galileu Garcia Júnior. E nós vamos conhecer agora um luthier de violas caipiras, um músico que resolveu construir instrumentos no Vale Agrícola Catarinense. O Revelino, mais conhecido como Paulista, é um desses profissionais. Ele, que é morador de Braço do Trombudo, em Santa Catarina, começou a vida como músico e encontrou na sua grande paixão uma forma de melhorar os instrumentos que ele mesmo tocava e, de quebra, ainda aumentar a renda. O instrumento que a gente comprava não era aquilo que a gente esperava que fosse. E daí, eu sabia que sempre tinha alguém que consertava, né? Eu levava, a pessoa cobrava um pouco caro. Falei, não, mas isso não está certo. Daí a gente foi pesquisando, estudando e até que chegou ao ponto, não, vamos construir os próprios instrumentos porque vai fazer de acordo com o gosto que a gente quer. A profissão é uma das mais antigas, está em extinção e muita gente ainda nem conhece. O dom da luthieria exige dedicação, paciência e muito conhecimento. Conhecimento esse que é difícil de adquirir, pelo menos de forma completa, mesmo com tanta tecnologia. Para conseguir chegar à qualidade que possui hoje, o Paulista quebrou muito a cabeça, mas a criatividade sempre esteve com ele. As melhores ideias vêm de madrugada, né? Sempre tem que deixar um bloquinho em cima da cabeceira da cama. Mas no meu caso, assim, eu acabo vendo instrumentos, tanto do Brasil como de fora, e eu acabo tendo ideias. Não, eu podia fazer um instrumento diferente desse. Pode ser nesse formato, pode ser com uma machetaria ou um desenho diferente. Lembra que eu comentei que ele decidiu iniciar na luthieria porque gostaria de melhorar o próprio instrumento? Pois então, conhecendo tantas possibilidades, o Paulista consegue desenvolver instrumentos diferenciados. Não só pela beleza, que já chama muito a atenção, mas também pela geometria da peça. Além do instrumento ter uma estética boa, ele tem que ter conforto. Não adianta fazer um instrumento que a pessoa vai tocar e vai dizer que instrumento ruim, duro. Por exemplo, esse violão aqui ele é um pouco diferente. Ele tem um armrest aqui em cima e um aqui embaixo. Ele não tem aquela quina, quando você coloca o braço aqui, ele é arredondado. Ele vai dar um maior conforto, né, para o músico ser tocado. E um violão extremamente leve. A escolha da madeira é um ponto crucial para que, quando pronto, o instrumento responda corretamente ao som emitido pelas cordas. O Paulista acaba utilizando as madeiras mais comuns da região: canela, araucária, marupá e até jacarandá mineiro. Por exemplo, esse violão pequeno aqui, eu fiz o molde dele em papelão, no colo da criança, do tamanho dela, para ser feito.
Quem vê o instrumento assim nem faz ideia da engenharia que existe por trás e do tempo que isso leva para ficar pronto. É preciso selecionar a madeira, moldar os pedaços no formato desejado, deixar descansando, colar, lixar e cada etapa, por mínima que seja, requer conhecimento, porque cada acabamento pode ajudar ou então comprometer na sonoridade do instrumento depois de pronto. Acha que é muito fácil, né? Todo mundo acha que construir um instrumento é fácil. Eu digo que não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 10 cabeças, porque é muito difícil. Aqui no ateliê, cada instrumento é feito com muita atenção e dedicação. Este violão, por exemplo, leva em média 180 horas ou 5 meses para ser construído. E eu ainda ouso fazer um comparativo. Sabe aquele carro 1.0 básico, sem nenhum adicional de fábrica que a gente compra? Pois então, após alguns anos, ele pode não ser mais suficiente. E aqui no ateliê é o mesmo esquema. Quanto mais qualidade de fábrica, melhor. A China conseguiu vender muitos instrumentos para cá, baratos, né? A princípio, a gente olha até instrumentos de qualidade, a princípio. Mas vai chegar um ponto aí que tu vai ver, a pintura vai desbotar, o braço vai empenar, vai aparecer rachaduras, vai descolar uma parte aqui, uma parte ali, daí você vai ver que aquilo que você comprou que era tão bom não era tão bom. Os instrumentos realmente são como joias, ou então os carros. Quanto mais antigo, melhor. Mas como toda joia e todo carro antigo, o segredo para serem valiosos é o cuidado. Hoje em dia, por exemplo, tu acha carro antigo que não vale nada, mas ele está caindo a ferrugem, né? Tá tudo podre. Mesma coisa violão. Tem violão antigo que não foi cuidado, foi tirado o selo. O selo é muito importante no instrumento, valoriza muito o selo original. E daí eles tiram o selo, pintam de novo, descola aqui, quebra ali, sabe? Não tem esse cuidado com o instrumento. Os instrumentos entregues pelo paulista vão com este selo, com a data de criação e a assinatura do artesão, que poderão comprovar daqui 10, 20 ou 30 anos em que época o instrumento foi feito. E além de criar as peças do zero, o luthier também restaura e reforma as peças, do jeito que o cliente quiser. O que vale aqui é o gosto de cada um. Quer um violão quadrado? Não tem problema, eu faço um violão quadrado. Quer um violão oval? Faço um violão oval. O gosto da pessoa, o gosto é o gosto. Faço do jeito que ela quiser que faça. Por exemplo, aquele violão ali, do canto ali, é um violão maior do que o normal. Não é comum um violão daquele tamanho ali. Mas a pessoa que encomendou queria um violão daquele tamanho, eu vou fazer daquele tamanho. Profissão que vem trazendo ainda mais alegria aos músicos e também ao artista, que fará a diferença na vida de muita gente, que terá um instrumento feito com tanto capricho. Um analgésico natural, um calmante natural. E na verdade você acaba esquecendo das coisas quando você está envolvido com a música. Chegou a hora do intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, dando exemplos de iniciativas em agroturismo. Você vai ver ainda as muitas facetas do bambu, que ganhou um museu em Goiás. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista, a repórter Mariana Tocarnia conversa com o secretário de Agricultura do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, que conclui sua participação no Agro Nacional desta semana. Ele fala sobre aprendizado e exemplos de agroturismo. Vamos dar uma olhada? O agroturismo, também conhecido como turismo rural, proporciona o contato das pessoas que moram em centros urbanos com produtores rurais. É geralmente desenvolvido por agricultores familiares que oferecem serviços de qualidade, valorizando tanto a cultura local quanto o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz.
Antes de exercer esse cargo, Marcelo foi também secretário de Administração e secretário do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio. Foi ainda presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Secretário, seja bem-vindo ao Agro Nacional. Muito obrigado, prazer todo meu. O que a gente pode aprender com exemplos internacionais? Eu tenho tentado explorar muito o que dá certo, né? E aí uma das coisas que a gente tem feito bastante aqui é tentar incentivar a localização geográfica dos nossos produtos. Então, quando você vai, por exemplo, na França, tem várias pessoas que vão a Champagne porque conhecem o champanhe francês. Na verdade, aquilo ali está caracterizando uma região. Então, você consegue, através disso, mobilizar pessoas para conhecer aquele local. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma característica que está em fase de homologação, por exemplo, que é as laranjas da região de Tanguá, que envolvem 4 cidades bem próximas ao Rio de Janeiro. E a partir de, obviamente, a mobilização da notícia, as pessoas passam a ter curiosidade de ir lá, querer saber como produz, quem produz, como isso chega no mercado, por que aquela laranja ela é específica, por que ela é diferente de qualquer outra. Então, acho que essa curiosidade é muito importante para gerar atratividade no destino. E eu acho que, obviamente, também tem que criar mecanismos de saber, por exemplo, aqui a gente tem também a cidade de Pati da Alferes, que é muito caracterizado para o Festival do Tomate. Você tem Varriçai, que tem uma característica na questão do Festival da Uva. E eu acho que esse é um papel do poder público de criar marca e dos prefeitos das cidades e também dos empresários e dos produtores de gerar essa marca específica para cada cidade para a gente conseguir montar um roteiro mais diversificado em todo o Brasil. Há alguns anos foi desenvolvido um estudo de viabilidade de agroturismo em Cachoeiras de Macacu. Como é que foi esse processo? Como é que funcionam, no geral, esses processos? O que a gente faz bastante, obviamente, primeiro, ter a conectividade da secretaria, senão não anda, e do poder privado, do Sistema S, de todo mundo que, obviamente, está envolvido, de certa forma, na cadeia do turismo. A segunda coisa é, obviamente, ver quais são as aptidões naturais para aquele destino. Quais são os produtos que a gente vai estar montando ali. E aí isso é feito através de várias reuniões. É uma coisa trabalhosa e é muito mais fácil se ela for construída de baixo para cima. Não adianta você inventar que ali é um produto novo, vai ter que usar o que já existe. Não adianta a gente mentir para o turista. Então a gente, na verdade, tem que saber quais são as particularidades do agro, da região, e aí eu acho que a Secretaria de Agricultura pode acrescentar muito, são onde estão as grandes produções, o que tem de específico. Às vezes não é uma grande produção, mas é, por exemplo, uma produção que faz uma diferença. O mel, a cevada, que são coisas que naturalmente têm um atrativo que as pessoas gostam, né? E é estudo. Segundo, a questão da comunicação. Não adianta você também não envolver alguém que entenda de comunicação, que tenha as métricas do que é pesquisado, do que as pessoas querem, né? Não adianta a gente tentar inventar uma coisa que já existe. Então, um bom profissional de comunicação envolvido. E o terceiro, obviamente, é a Secretaria de Turismo com a conexão com os operadores, com os hotéis, com as grandes redes, com a qualificação também. Então, acho que sim, essa cadeia tem que ser feita, tem que estar montada. E também a questão da distância, né? Uma coisa que no Rio a gente usa muito isso, porque o Rio, a cidade do Rio é uma cidade muito turística, né? Talvez aí uma das grandes referências do Brasil. Você também utilizar a vinda desse turista para algum destino, e aí você não tem no Brasil aí inúmeros, no Nordeste aí com as suas praias, bonito, né? Então você tem inúmeros destinos já renomados e você entender como você tira o cara da cidade do Rio e andando 3, 4 horas, 2 horas, você consegue chegar no agroturismo. De que forma que o agroturismo foi impactado pela pandemia e que tipo de ações a gente pode pensar para sair desse cenário? Crédito rural. Acho que isso é muito importante no momento que as pessoas estão se recuperando, você dá crédito com juros baixos. Então a gente tem trabalhado muito nessa linha, eu acho que os outros estados também eu tenho visto, o governo federal, mas aqui no Rio de Janeiro especificamente eu cuido muito disso particularmente. A questão, obviamente, é que eu bato a tecla porque é o pedido de todos os produtores, da melhoria do escoamento da produção que impacta significativamente na questão também do turismo e, obviamente, da melhoria da condição dessas pessoas. E, secretário, um recado aí para os turistas, né, num cenário pós-pandemia, o que o senhor diria para eles? Eu acho que primeiro os turistas internos conhecerem o Brasil, conhecerem o que é o agro, conhecerem o que é um commodity, que aí, infelizmente aqui no Rio a gente tem pequenas propriedades,
e conhecer que aí sim, infelizmente, eu acho que a gente tem que valorizar, e o Rio de Janeiro tem muito isso, são aquele pequeno produtor que é quem, de certa forma, carrega o Brasil aí, e que são aquele micro que consegue incentivar e consegue desenvolver a agricultura. E na parte do turismo externo, a gente é referência mundial no agro. Então, por que não ser uma referência mundial no agroturismo? Acho que as pessoas têm curiosidade de conhecer o porquê o agro do Brasil dá certo, e nada mais justo do que a gente unificar isso com uma cadeia que gera emprego, que gera receita, que pode estender ainda mais o nosso produto em todo o mundo. Secretário Marcelo Queiroz, muito obrigada pela conversa. Muito obrigado, agradecer e parabenizar um programa como esse que faz um papel para o agroturismo essencial, que é divulgar. E um museu especial tem chamado a atenção de quem visita a Vila Ambiental, projeto da Universidade de Goiás. É o Museu do Bambu, um lugar criado para mostrar como o bambu pode ser útil, seja na construção civil, na decoração, como cosmético ou energético e até na alimentação. Além das ações de educação ambiental que aconteciam com alunos da rede básica de ensino da cidade, o parque também abrigará projetos de extensão da UFG. Um deles é esse aqui, ó. O Museu do Bambu. Em 2018, nós começamos mais essa parceria com a AMA, fizemos até o reconhecimento da casa que poderíamos utilizar dentro da Vila Ambiental. E de lá para cá, essa parceria veio se firmando e hoje é o grande dia de inauguração com essa bela estreia da nossa casa na Vila Ambiental com o Museu do Bambu. Aqui nesse espaço, nós chamamos de Espaço Bambu, nós temos o Museu do Bambu, com os artefatos feitos em bambu, já começamos a apresentar hoje para a sociedade. E nós pretendemos fazer cursos, seminários, oficinas. Por exemplo, a gente quer trazer aqui uma pessoa para ensinar a fazer flauta com bambu. Então nós pretendemos ter várias oficinas aqui ao longo do ano para mostrar para as pessoas como se faz o uso dessa matéria-prima que é fantástica. Pensando em atividades em todo o parque, teremos apresentações culturais também, atividades culturais também? Isso mesmo. Nós já temos essa experiência, mesmo antes de não ter a casa, né? Então, nós temos a atividade no âmbito da cultura, do meio ambiente, da educação, da saúde, naquelas datas específicas. Nós temos feito várias atividades. Exemplo, o dia D contra a hipertensão, diabetes, sempre estivemos aqui com as nossas ações de extensão. O bambu pode ser utilizado na construção civil, decoração, cosméticos, utensílios domésticos e até na alimentação. A Rede Bambu Goiás quer difundir o que os pesquisadores já descobriram sobre essa planta e popularizar ainda mais o seu uso. Temos aí milhares de possibilidades de uso do bambu, desde o uso energético, como pellet, briquete, carvão, lenha, até a alimentação humana. Então, aqui nesse museu nós estamos mostrando aqui uma ideia do que se pode fazer com bambu. E nós esperamos que com essa iniciativa aqui desse espaço, com esse museu, nós esperamos convencer as pessoas, mostrar, apresentar o bambu para as pessoas e convencer as pessoas que o bambu é uma alternativa interessante. Tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor. Esta não é a primeira parceria da universidade com a prefeitura. Na história de 60 anos da UFG, há diferentes projetos que levaram à sociedade goiana um pouco do que é produzido dentro do campus. Sim, são inúmeros os projetos que a gente desenvolve em parceria com a prefeitura. Esse projeto UFG nos Parques envolve várias unidades acadêmicas da UFG em ações de preservação do meio ambiente, ações educativas, Temos a parceria também no Planetário, que está localizado numa área da prefeitura, e muitas outras ações que foram desenvolvidas ao longo de todo esse período. Nós também queremos e temos já estruturando outros parques que também terão um espaço físico à UFG, ou seja, a UFG, ela então abarca agora, ela está à frente com outras ações além dos nossos campos universitários. Isso é muito importante, Isso tudo é possível através de parcerias. Então a universidade, ela tem sido um braço direito da Prefeitura de Goiânia em diversas áreas da Prefeitura. Na área do meio ambiente, na área da saúde, da educação, em inúmeras áreas da gestão. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos o nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!